foi a última vez que você sentiu aquele frio na barriga ao ser desafiado na sua vida pessoal ou profissional? Qual foi a última vez que você topou um desafio, mesmo com um sentimento de incapacidade ou despreparo? Eu falo daquela sensação de, cara, isso é grande demais pra mim. Talvez eu não seja a pessoa ideal. Se tem muito tempo que esse sentimento não te atinge, cuidado, existe um perigo altíssimo quando isso acontece e a gente passa a se enxergar como um expert, como alguém que domina a área e que não se intimida com mais nada. Mas tá, o que isso tem a ver com o nosso assunto criatividade? Tudo, porque se você não se sente a pessoa ideal para criar, o que eu quero propor para você nessa aula é: tire o máximo da inexperiência. E isso para qualquer cenário, seja para ser mais criativo, para executar algo que nunca executou, seja para um projeto em específico, tire o máximo da inexperiência. Para começar a construir esse meu raciocínio, eu quero primeiro te explicar por que eu acho um perigo o momento que a gente passa a se enxergar como experts e por que é importante evitar se tornar um perito ou um especialista na sua carreira. Vamos lá. É muito provável que você até esteja estranhando demais essa minha fala e pensando, tipo, mano, que aula é essa? Pô, como assim? Por que seria perigoso ou até ruim eu me tornar um expert? Na verdade, não é exatamente isso que eu deveria fazer para ter sucesso na minha carreira. E eu te digo, não. É louco? É contraintuitivo bancar essa fala? Sim, concordo. Mas eu queria te propor uma abordagem não óbvia sobre esse assunto também. Vamos lá. Por que isso? Por que falar para você tomar cuidado quando estiver se tornando um expert? Simplesmente porque um expert sempre se refere à sua experiência passada, ou seja, eles sempre repetem o que funcionou no passado. Eles transformam o conhecimento em um ritual repetitivo. Eles estão sempre dando aquela carteirada do tipo, eu tenho anos de experiência, mas a real é que eles têm 3 ou 5 anos de experiência repetido diversas vezes por 50 anos de carreira. E sim, isso tem seu valor também, mas lembra do que a gente falou na aula 1? A prática leva à perfeição, mas não ao novo. Então assim, essa é a caixa dos experts, uma caixa em que o repertório ele é pautado na repetição, na previsibilidade, na estabilidade, e a gente sabe que no mundo atual, volátil, incerto, complexo, ambíguo, ou se a gente traz para uma definição mais atual de um mundo bunny, o profissional não do futuro, mas do presente não pode mais pensar com essa mentalidade. Inclusive, recentemente eu escrevi um texto refletindo sobre isso, sobre até que ponto o pioneirismo atrapalha a inovação. Porque o pioneirismo ele gera talvez a sensação de que tudo que surgir depois de mim vai se embasar em mim. E para construir essa reflexão, do perigo que o pioneirismo traz para a inovação, me vem alguns cases de empresas que um dia foram não só pioneiras, mas também referências em seus mercados. E hoje, infelizmente, elas são um exemplo do custo de não inovar, E aí eu falo aqui de Yahoo, Kodak, Blockbuster, BlackBerry, e eu fico pensando, o que faz empresas como essas que começaram tão inovadoras serem cases do fracasso ou do custo de não inovar? E a resposta está justamente na pergunta. Elas pararam de começar. Elas se acomodaram com o posto de pioneirismo, de somos os primeiros, somos os experts, a referência, e se envaideceram com essa sensação de terem anos de experiência no setor, e assim, qualquer coisa nova que ia surgindo não era uma ameaça, afinal, eles eram os experts. Dessa forma, eles acabaram perdendo, obviamente, a mentalidade criativa, inovadora, perderam o perfil de inquietação e acabaram entrando nessa zona de acomodação. E é justamente essa mentalidade criativa que te prepara e te impulsiona nesse mundo incerto, essa soft skill tão necessária para a nossa carreira, que eu quero resgatar em você. Porque, mais uma vez, você é criativo, a não ser que decida não ser. E eu digo resgatar porque eu acredito que todos nós nascemos com esse potencial criativo muito em alta. Mas à medida que a gente vai crescendo, saindo da fase da infância para a adolescência até a fase adulta, esse level ele vai diminuindo consideravelmente. Inclusive, existe um experimento muito interessante que foi executado em uma escola, em que um pesquisador ele entrou numa sala ali de prézinho e fez a seguinte pergunta: quem aqui é um artista? Ele falou que 100% das crianças levantaram a mão. Depois ele foi no primeiro ano da educação infantil, repetiu a mesma pergunta e disse que 90% levantou a mão.
Ele foi numa sala de segundo ano, 80% disse ser um artista, até que ele chegou lá no ensino médio, e aí ele perguntou, quem aqui é um artista? Ninguém levantou a mão. Eu não sei você, mas isso me deixa muito curioso, porque, por que isso acontece? O que rola nesse meio tempo para fazer com que a gente diminua esse potencial? Será que é o modelo tradicional de ensino? Será que é a criação familiar? Será que é o padrão do ser humano? Bom, são várias aí as questões que a gente pode levantar. Eu não tenho as respostas para essas perguntas, mas eu tenho alguns pitacos do que pode ser. O primeiro deles, por que na nossa fase de infância a criatividade está ali a todo vapor? Para mim, porque diferente de uma blockbuster, quando criança nós estamos o tempo inteiro começando. Não temos ali impregnado na nossa mente um modelo de como é que as coisas deveriam ser, acontecer e tudo mais. Então qual que é o aprendizado que a gente pode tirar tanto para a nossa vida como para a nossa carreira, de toda essa introdução que eu tenho feito e também desse experimento? O aprendizado de que não podemos parar de começar. Não pare de começar na sua vida, na sua carreira, no seu relacionamento. Porque no começo a gente está no melhor ritmo, né? Tudo que a gente começa a gente está na máxima empolgação, sempre tentando surpreender, mostrar serviço, trazer novidade, performar bem, sempre estamos ali inquieto. E isso não pode ser perdido ao longo da nossa vida. Então, na sua empresa, comece mais, faça isso mais vezes. Comece um novo desafio, percorra um novo caminho, enfim, não pare de começar. Ninguém é expert no início, e se fosse, não teria a mesma graça. Então, lembra da sua infância, né? Vamos fazer essa recapitulação. Vamos fazer uma reflexão da época em que a gente se arriscava e tentava de tudo, desde cantar, até fazer nossas próprias músicas, pintar do nosso próprio jeito, inventar desenhos do tipo um sol azul, mesmo que o certo é um sol amarelo, justamente porque, cara, eu faço azul, eu não estou preocupado em performar, eu simplesmente deixo fluir esse instinto. Por que isso só acontece ou acontece muito mais nessa fase inicial da vida? Bom, eu acredito que é porque para as crianças nada é errado. E por que nada é errado? Porque elas não sabem o que é certo. Então, em tudo, elas são amadoras. A consciência delas ainda está sendo formada, porque o ser humano, diferente de um animal, nasce com poucas ligações. Nós, seres humanos, nascemos com poucas ligações já estabelecidas no nosso cérebro. Um animal, ele nasce com muitas ligações feitas. Por isso que um peixe sabe nadar quando nasce, um cavalo nasce e sabe andar. O ser humano não. Ele tem poucas ligações e um altíssimo potencial de aprendizagem e desenvolvimento. Por isso, nós somos os seres mais adaptáveis e criativos do planeta. Nós fomos programados para sermos criativos, construirmos o nosso próprio caminho, formarmos a nossa maneira de fazer as coisas, enfim. Então, o que acontece a gente não perde a capacidade de criar, mas a gente desaprende ao longo da vida. E aqui eu tenho um segundo pitaco sobre essa desaprendizagem. Acabei de soltar essa palavra aqui, nem sei se ela existe, mas se é para criar, por que a gente não pode também criar uma palavra nova, né? Quem sabe? Mas enfim, por que eu acho que a gente desaprende? Eu acredito que, são diversos os fatores que podem influenciar nesse sentido. Um deles talvez seja o fato da gente ser conduzido a pensar que a vida é você nascer, crescer, estudar, fazer um concurso ou uma faculdade, arrumar um emprego estável, pagar ali suas contas e tirar 15 dias dentro de 365 para fazer o que você realmente está afim. E talvez isso faz com que a gente não tenha tanta possibilidade de tentar, porque a gente não pode errar tanto para conseguir essa carreira. E qual que é uma das coisas que estimula a criatividade primitiva, como a de uma criança, por exemplo? Poder errar, poder tentar e errar. Pensando nisso, eu quero te dar uma sugestão para você aplicar na sua empresa, né? Eu sei que a aula 4 é a aula própria, né, para as dicas práticas, mas eu já quero antecipar uma dica aqui que vai fazer muito sentido e conectar com isso que a gente está conversando. Qual que é a minha sugestão? Promova um lab de criatividade na sua empresa e faça o seguinte experimento. Escolha um dos produtos do seu portfólio ou um serviço, pega o cara lá do TI e pede para ele pensar numa ideia de anúncio que comunique de forma inovadora e muito criativa os benefícios daquele produto ou daquele serviço. E pede para ele te trazer um roteiro de um vídeo promocional. Seja claro, né, com a expectativa que você tem, né, sobre a função dele. Cara, você não tem que ser bom nisso, é inegociável que você seja bom em TI. Mas eu quero que você se aventure nessa demanda. Sabe qual que vai ser o resultado disso? O medo de fracassar vai embora, porque o peso da expectativa diminui totalmente. Porque provavelmente
o que ele vai pensar é, não é minha área de vocação, então tudo bem. Ele vai ficar preocupado em defender a reputação dele? Não. É aí que ressurge esse instinto criativo que todos nós tínhamos quando criança. A criança não tem peso nenhum de cumprir uma expectativa ou preocupação, né, em fracassar ou em proteger uma reputação. Ela simplesmente inventa sem pensar no que o outro espera que ela apresente. Ela simplesmente faz pelo prazer que aquilo dá. Ela brinca, improvisa, cria. E daí também que vem, né, a nossa originalidade e autenticidade. E da mesma forma, se você cria uma solução de TI pensada por um cara de outra área totalmente aleatória, é aí que você vai ter criado uma ideia fora da caixa. Porque toda ideia construída para o nicho do TI, que é desenvolvida por alguém do TI, pode ser irada a ideia, mas pode ser que não cause o efeito "uou, nunca eu pensaria nisso". E é aí que você consegue extrair ideias fora da caixa. Nesse caso, estava fora da caixa do mercado de TI, mas não da sua. E é aí que está a sacada. Então, quando eu digo tire o máximo da inexperiência, o que eu quero dizer é, você se sente inadequado? Sente que não é tão talentoso quanto os outros são? Pois é, eu aprendi que se sentir inadequado, na verdade, é a força motriz para melhorar. Sabe por quê? Porque os satisfeitos, eles não estão produzindo grandes coisas. Eles estão lá, sentados nas suas cadeiras de expert, convencidos e vaidosos. Vira e mexe, eu me sinto assim, inadequado, incapaz, e foi isso um dos grandes fatores que me fizeram chegar até aqui. Porque se a gente soma sentimento de inadequação com senso de responsabilidade mais vontade, o resultado é o sucesso progressivo. E acabou que essa mentalidade ela foi sendo construída ao longo da minha carreira. Então eu me sentia inadequado, me sinto ainda, mas se eu preciso fazer, a oportunidade está ali, eu não quero deixar passar, eu me vejo na obrigação de me tornar excelente, me capacitar e de tirar o máximo da inexperiência, inclusive trazendo uma visão nova sobre aquilo, já que eu não sabia como deveria ser e poderia sugerir algo inovador, porque se tudo acontecesse como sempre foi, a gente jamais daria avanço para o mundo. Inclusive, quando eu comecei a entregar projetos para a AAA Inovação, eu sentia isso de inexperiência ou inadequação, mas aí eu pensava, eu não me sinto preparado, mas ninguém melhor do que eu para assumir esse desafio. Isso porque todos nós conhecemos aquela famosa frase, né? Sucesso é a junção entre preparação e oportunidade. Mas aí eu resolvi criar a minha definição disso. Para mim, o sucesso não é a junção entre oportunidade e preparação, mas sim a junção entre oportunidade, ousadia e responsabilidade. Ou seja, eu tenho uma oportunidade. Eu não me sinto preparado para ela. Na verdade, eu acho que eu não sou a melhor pessoa, mas eu sou ousado o suficiente para olhar e falar, ninguém melhor que eu para fazer isso. E por outro lado, eu tenho o senso de responsabilidade para me capacitar e não simplesmente ser uma ousadia louca, uma ousadia emocionada. Não, é uma ousadia convicta, uma ousadia responsável que eu olho para aquele desafio e falo, cara, a partir de agora eu vou me tornar um melhor nisso, eu vou me capacitar, eu vou correr atrás e eu não vou deixar essa oportunidade passar. Então assim, eu quero fechar essa aula com algumas perguntas. Você se sente inadequado? Você não acha que talvez essa sensação em algum momento foi a grande responsável por te fazer dar saltos em sua carreira, te trazendo até aqui? Segunda pergunta, qual a sua última lembrança da sensação que é após esse processo de se sentir incapaz, despreparado, mas mesmo assim assumir a responsa, matar no peito e mesmo inseguro fazer acontecer? Você lembra? Cara, é uma sensação irada ou não é? Busque isso mais vezes, sabe? Isso é um incentivo para você, mas para mim também. A gente precisa deixar de evitar aquilo que gera em nós um sentimento de despreparo e desconforto. E qual que é a conclusão disso tudo? A conclusão é: a sensação da gente não estar preparado, somada à ousadia e responsabilidade, nos torna excelentes alunos. Para mim, isso é lifelong learning. Eu nunca fui um expert, mas eu sempre fui um amador ousadamente responsável. Até porque ouvi dizer que assim que a gente se sente maduro, começamos a apodrecer.